Olá, sabe qual é a real diferença entre uma redação nota 900 e uma redação nota 1000? Pois é, muita gente acha que é uma coisa, mas a resposta não é tão óbvia assim. Hoje a gente vai desconstruir exatamente isso. O que, de fato, transforma um texto bom em um texto excelente? De um lado, tem essa ideia de talento, né? Aquela coisa de ter um dom para a escrita. Do outro, a gente tem a estratégia. E a verdade é que o corretor não está procurando o próximo gênio da literatura. O que realmente faz a nota saltar não é a inspiração, é uma estratégia consciente, inteligente. É quase como um jogo de xadrez, onde cada movimento é pensado. E essa frase aqui, ela resume tudo. Quem tira a nota máxima não escreve necessariamente melhor, com palavras difíceis, mas sim de forma mais inteligente. O foco não é no floreio, no enfeite. O foco é no método. É saber projetar o texto antes mesmo de começar a construir. Então, este aqui é o nosso roteiro para chegar lá. A gente vai passar pela estratégia para ultrapassar os 900 pontos, pelo esqueleto da redação, pela força dos argumentos, pela famosa proposta de intervenção, pelo refinamento do texto e, por fim, pelo hábito que consolida tudo isso. Começando pela estratégia. O primeiro princípio é bem simples. As redações de maior sucesso seguem um padrão. Na pressão da prova, com o tempo correndo, a pior coisa a se fazer é tentar reinventar a roda. Isso é uma receita quase certa para perder pontos preciosos. E olha, isso aqui precisa ficar muito claro. O simples bem feito sempre vence. Por quê? Imagina o corretor, com centenas de textos para corrigir. Ele valoriza, e muito, a clareza, a execução correta. Um texto arriscado e confuso cansa. Um texto claro e eficiente, esse sim ganha a atenção e os pontos. Agora, vamos para o alicerce de tudo, o esqueleto da redação. A estrutura é como a planta de um prédio. Ela é inegociável, é o que dá sustentação e lógica para todas as ideias que vêm depois. E essa estrutura clássica, introdução, 2 desenvolvimentos e a conclusão, ela é previsível de propósito. Ela funciona como um mapa que guia o corretor pelo seu raciocínio e garante que todos os requisitos da prova sejam cumpridos, sem deixar nenhuma ponta solta. Falando da introdução, ela tem que ser uma linha reta, direta ao ponto, sem rodeios. Ela precisa apresentar o problema e a tese logo de cara. Pense nela como um GPS para o corretor. Se você não coloca o endereço certo desde o início, ele se perde, e aí a sua nota já começa a ser prejudicada. Muito bem, agora a gente entra no coração da redação, os parágrafos de desenvolvimento. É exatamente aqui que um argumento se torna convincente ou, infelizmente, desmorona por completo. Um parágrafo perfeito tem essa anatomia aqui. Ele precisa de uma ideia forte, de uma explicação clara dessa ideia e, finalmente, de um exemplo coerente para provar seu ponto. Sem um desses 3 elementos, a ideia fica solta, o texto fica superficial e lá se vão pontos importantes. Lembre-se, uma ideia sem prova é apenas uma opinião. Agora, a gente chega no ponto que, na prática, separa a nota 900 da nota 1000, a proposta de intervenção. Ela não é só um detalhezinho no final do texto, não. Ela é o grande diferencial competitivo. Para ser completa, ela precisa desses 5 elementos obrigatórios: agente, ação, meio e finalidade. A maioria dos estudantes entrega esses 4, mas é o 5º, o detalhamento, que faz toda a diferença. É esse detalhe extra que mostra um aprofundamento de verdade e garante a pontuação máxima nessa competência. Ok, se a estrutura e os argumentos são a construção, o refinamento é o acabamento. É aqui que os detalhes transformam um texto que já era bom em um texto excelente. Essa lista aqui pode até parecer básica, mas o impacto dela é gigantesco. Manter a coerência, usar conectivos para dar fluidez, escrever com clareza, evitar errinhos básicos de gramática e, claro, sempre revisar o texto no final. Essas ações, juntas, criam um texto profissional. Ignorar isso é perder ponto fácil. Com a técnica toda na mão, a gente precisa mudar o foco para a mentalidade. A excelência não aparece do nada. Ela é resultado de um processo, de prática consistente e, o mais importante, de autocorreção. Agora uma pergunta para a gente refletir. Quantas redações já foram escritas? Muitas, né? E quantas delas foram realmente analisadas depois? Porque escrever é só metade do caminho. O aprendizado de verdade acontece na análise, quando a gente entende os acertos e principalmente os erros. E é exatamente isso. O processo não é só escrever, é sobre corrigir e entender o erro. O erro não é uma falha, ele é o principal motor do seu crescimento. Cada erro que você analisa é a garantia de não cometer ele de novo.
Se tem um conselho prático para levar daqui, que seja este. Pare de tentar escrever bonito. Comece a escrever certo. A banca avaliadora valoriza clareza, organização, objetividade. A correção técnica sempre vai ter um peso muito maior do que a beleza artística. E para fechar, a nossa mensagem final. A aprovação não é sorte, é estratégia. O sucesso numa redação de alto nível não é um evento aleatório, é o resultado direto de um método bem definido, bem executado. A pergunta que fica agora é: qual estratégia vai ser aplicada a partir de hoje?